E aí galera, mais uma live aqui da W Brain. Hoje eu vim preparadíssimo e a gente vai falar de liderança, né? Liderança no ambiente ágil, na agilidade, em contextos ágeis. Esperar meu amigo aqui, Rudney, entrar, ver se o Jorge também vai entrar aqui. Thelminha, a Laide já entrou, a Mi também, tá todo mundo por aí. Rudney, assim que você entrar, manda um solicitar aqui participar, que a gente te aceita e a gente começa o nosso papo. Jorge também, não sei se vai conseguir entrar, mas vamos aguardar. Aqui ó, já recebi a solicitação, assim que eu gosto. Cadê meu amigo Rudney, com seus belos cabelos? Entre a calma, hein? Cadê tu? Alô, Rudney, cadê você, meu amigo? Chame de novo, então, que aqui não apareceu, não. Aqui eu te chamei e apareceu que não deu nada. A Agile Force tá por aí também, vou tentar também. Senão, gente, o negócio vai ser... Será que estamos com problemas técnicos? Olá! Olá, ô homem aí. Você tá bom? Tô bem, tô tentando chamar nosso amigo cabeludo aqui, não tô conseguindo. Ele falou que já chamou, ele falou, já chamei. É, e aí eu Olha ele tô entrando aí. aceitando. Ai, Ah, agora foi, rapaz. aí sim! Fala, Leitão! Boa noite! Fala, meu amigo Marcondes! Boa noite! Boa E noite. aí? Vamos aí para mais um bate-papo Mais uma nosso. live aqui. Mais uma Ó, live pra hoje gente. Tem nome temos uma. oficial já essas lives? É W Live? Pode ser W Live, Ainda não. mantendo o ritmo, Pode né, ser. do W, tudo É. W Live. Acabamos de nomear aqui ao vivo de W Lives. Isso aí. Gente, Hoje eu antes não tô da gente internacional, começar, hoje eu tô aqui na terra de Leitão, tô aqui em São Paulo. tá em São Paulo, que Ei, isso? maravilha. Aí Agradecer sim. aí, primeiramente aí, ó, agradecer a todo mundo que tá aí já junto com a gente aí. A gente já tem 9 pessoas com a gente, tem a Milena, a Thelma, a Aninha, a Grazi Varanda dando boa noite aí pra gente. Boa noite, Grazi. Grande bizu, amiga e longa data. Gente, antes de tudo, avisar que a live no Instagram permite até 4 pessoas. Então, se alguém quiser entrar aí, só enviar a solicitação. Infelizmente, tem um ponto que é que a WBrain precisa estar seguindo essa pessoa. Então, se de repente você quer participar das nossas lives, não, a gente não está te seguindo, manda uma mensagem lá na DM que nossa produção vai providenciar esse follow para você conseguir participar das nossas lives. Então, fiquem à vontade aí para mandar Produção. lá nas mensagens privadas, falar, pô, eu quero participar das lives, segue eu aí. A gente vai seguir. E nas próximas lives, com certeza você estará aqui conosco nessa mesa redonda. Estamos ali com o Marcondes. Que filtro é esse, Marcondes? Marcondes já tá É, aí dando uma inovada, né? aqui é a Agile Force, aqui é assim, é cenário Star Wars. Que isso? Boa, boa. Eu vim lá do lado ágil Muito da bom, força, muito bom. rapaz. Tá pensando o quê? Boa. Eu tô com Então aqui, ó, vamos o nessa. lado ágil da força também. Aqui, ó. É... Coitado de mim, eu tô aqui só. Nem água mais tem aqui. Ah, você e seus cabelos, Rudney. Muito bem. Meus Gente, cabelos, meus então, cabelos longos. Ó, só falando do aí. nosso tema, Tomei, dando abertura tomei aqui pro até nosso banho tema. hoje, cara. Aí, pra live hoje. Ah, então tá bom. Tá no inverno é de 15 dias, né? Tá ótimo. Gente, então o nosso tema da nossa live é liderança em contextos ágeis, a liderança, o papel da liderança na agilidade. Será que já começamos com a grande polêmica para o que é liderança? O que é liderança? Em E que aí, Rudy? contexto a liderança? Liderança enquanto pessoas? Liderança enquanto cargo? Liderança atitude? Como Há diferença? responsabilidade? Onde vivem? Responsabilidade? Do que se Papéis? alimentam? Então vamos lá.
Rudney, você quer começar? Que para você, liderança, uma definição? O que é liderança? O que você considera quando você ouve esse Cara, termo? então, rapaz, quando eu vejo, quando eu ouço, né, um nome liderança, eu sempre tento trazer a ideia de que liderança ela tem que ser pelo menos inspiradora, né? Algo que me inspire a estar ali, né? A trabalhar, a ser motivadora, ser incentivadora, vamos chamar assim, né? Porque motivação é algo que está dentro da gente. Tá? Então, assim, eu acho que quando falam assim, a ideia de ter uma boa liderança, talvez eu acho que eu visualize a ideia daquela liderança que apoia o time, né? Que está ali junto, que é mais um braço junto com o time, né? Não apenas aquela liderança que o cara está aqui em cima, eu mando e vocês obedecem e vocês me servem, e tal. Eu não consigo enxergar dessa maneira, tá? Então, toda vez quando eu ouço falar de liderança atualmente, né, hoje, eu quero que essa liderança ela seja de alguma maneira, sei, trazendo de uma forma bem rasa para esse início de live, que ela seja aí uma liderança assim bem participativa, que ela seja uma liderança servidora, que ela esteja pronta para apoiar o seu time, tanto em momentos bons quanto em momentos não tão bons assim, né, vamos chamar assim. Então, essa inicialmente é a minha visão de liderança hoje. Vamos lá? Ó, temos gente pedindo para participar. Vou mandar entrar aqui. Opa! Quem quer Olha, entrar? estão falando aí para mim, ó, só um Eu detalhe, nem vi, ó, acho que por favor. Olha só, estão pedindo para não implicar com o meu cabelo, por favor. Sem implicar com o meu cabelo, por favor. Ó, entrou gente aí, eu não sei. Cláudio, não sei. Bom, ficou ali. É isso. Entrou e caiu o celular. Então vou fazer aqui o lance de quicar. Desculpe. E para você, Leitão, o que você entende enquanto liderança? Calma aí, eu estou em processos de produção aqui. Produção, pronto. Alô, produção. Vamos lá. Alô, produção. Gente, então, liderança para mim, eu não acredito que liderança seja algo que é determinado por um terceiro. Eu acredito muito no conceito de liderança circunstancial. Acho que quando a gente trabalha principalmente o que a gente fala muito, né, trabalhador do conhecimento, a gente tenta trazer times multidisciplinares, trabalha para que os times sejam multidisciplinares, auto-organizados, autogerenciados, se possível. Então, eu não acredito num alguém determinar que o outro é um líder, assim, por definição. Ó, você vai ser um líder agora. Eu acredito na liderança circunstancial. Eu acho que quando a gente trabalha com agilidade mesmo, você vai ter momentos de líder e momentos de liderado. Se a gente trabalha com um time auto-organizado. Então, eu acredito muito nisso. Eu acredito que liderança tem muito mais a ver com a atitude de uma pessoa, que nem o Jorge já até mencionou, já levantou o ponto aqui. Acredito que tem muito mais a ver com o posicionamento de uma pessoa, ações em determinados projetos. Então, eu acredito muito nisso. Eu não acredito que a liderança é algo que é determinado por um organograma, por exemplo. E é aí que eu critico, e aí pode ser até um tema depois, eu critico muito aqueles programas de desenvolvimento de líderes, onde você enfia um monte de gestor. Eu não sei, mas é um papo que a gente pode continuar. E para tu, Jorge, o que você acredita em liderança aí? Primeiro eu vou dar uma boa noite para o Alex, que entrou e deu boa noite para nós. Eu achei isso muito educado. Vamos lá. Boa noite. Liderança. Eu concordo com o seu ponto, Leitão, e eu enxergo liderança enquanto atitude e não enquanto pessoas, organograma e tudo mais. Eu acredito que existe uma questão aí de semântica, né? A gente chame os chefes, né, de líderes e muitas vezes eles podem simplesmente serem somente chefes e não serem líderes de verdade. E aí, talvez esses programas que você citou, né, de liderança, na verdade, seja bem isso, né? Vamos pegar essa galerinha aí, que é chefe, né? Mas que liderar mesmo, não está liderando, vamos ensinar eles a fazerem o trabalho deles. E olha, eu vou ser bem sincero, isso aconteceu comigo, né? Eu já tinha sido líder técnico, até Scrum Master, então assim, sabia que tinha que ter uma atitude enquanto líder, né? Até que eu virei coordenador, e aí eu fui e participei de um treinamento de liderança. E ali eu me vi, justamente, eu estava coordenador, né, eu era um chefe, por causa do cargo, porém eu estava sendo capacitado enquanto líder.
né? E aí eu pude entender que liderança se trata muito mais dessa questão da atitude. Então eu vejo isso, tá? Eu acho que a gente pode começar bem por aí, né? Liderança enquanto atitude, porque o resto é cargo. Aí é Essa onde carga, eu acho exatamente. que se diferencia a gestão de liderança, né? A gestão, ela acontece, e aí até um ponto, né? É natural que se espere um posicionamento de líder e um gestor. É natural. Se o Perfeito. cara é algo extremamente natural. Mas se a gente só define esse cara como líder, a gente eu acho que perde muita oportunidade ali da galera, porque sempre vai ter alguém que pode ser líder circunstancial, que nem eu trouxe aqui, e a gente deixa de desenvolver outras pessoas, a gente fica focando só ali na parte de No cima, né? organograma, E só esquece de desenvolver nos chefes. os chefezinhos, os E é, gestores. e Então eu é, vou e é fazer uma interessante. pergunta para vocês. Posso fazer a pergunta? Claro, deve. Vamos Pode lá. bala. Então eu vou fazer a pergunta. E se, né, a gente está falando aí que o líder então não é somente o chefe, né, e tem a ver mais com a atitude, né, e a forma com que você conduz, né? E aí talvez para você ser o chefe, o cara do organograma, a gente espera essas atitudes de liderança. Como que ela pode brotar, né, ou fazer parte dos profissionais não sendo chefes? Como que acontece essa liderança? Tá. Aí eu vou trazer um pouco da minha visão em alguns momentos que eu acho que isso pode acontecer. Eu acredito que quando a gente tem tudo isso, como a gente está aqui num contexto falando de liderança, num contexto ágil, quando a gente tem todo esse posicionamento de criar um time auto-organizado, se você não tiver atitude de liderança nesse time, não vai ser um time de alta performance, porque você não vai ter as pessoas, provavelmente as pessoas não vão colaborar, elas tendem a não se ajudar, vai cada um estar preocupado com a sua partezinha ali, com a parte que você é responsável, e aí eu acho que a liderança ela desponta nesses momentos, quando você consegue criar um time auto-organizado, onde as pessoas colaboram, e aí elas vão entender que, por exemplo, pô, eu posso ser o maior especialista naquela parte que a gente precisa desenvolver, mas às vezes eu vou precisar de ajuda. E eu acho que parte da liderança é também saber pedir essa ajuda. Não é só guiar a galera. Pô, gente, ó, eu conheço isso daqui, mas eu preciso de ajuda. Eu posso, nesse momento, liderar o time para que a gente tire esse gargalo ou que a gente consiga fazer isso daqui. E aí eu acho que a gente começa a despontar esses líderes. Mas eu acho que tudo parte de um time colaborativo. Se você não tem essa. Aí, bem falso, né? Essa liderança definida, ó, você é o líder agora. Eu acho que depende muito de uma colaboração ali do time, né? Acho que, por mais que exista o conceito de ser líder de si mesmo, essas coisas, quando a gente fala de times ágeis, eu acho que se não tem colaboração é muito difícil despontar lideranças ali. Eu vou acho que um pouquinho mais longe, né? Eu acho que eu ainda vou alfinetar mais um cadinho. Cara, eu acho que assim, eu acho que a liderança, de um modo geral, o pensamento de líder é o que eu acho que eu já vim até conversando, gente, eu acho que para mim fica até um pouco meio batido, mas eu vou sempre voltar nesse ponto. O líder, ele não necessariamente seja o cara que saiba tudo, mas talvez seja o cara que ele consiga pedir apoio, como você mesmo falou, Leitão, e de alguma forma ele fala assim, eu só consigo fazer alguma coisa se vocês me apoiarem. Porque se o líder não é apoiado, cara, não funciona. Um líder que ele não se mostra vulnerável, não se mostra que também tem dores, né? Porque não existe super-homem, né? Aquilo até que a gente acho que até conversou um pouco na live passada, né? Até o próprio super-homem, se a gente for falar de super-heróis, ele também tinha sua criptonita. Então, no momento que esse líder ele está cada vez mais próximo da sua equipe, ele está mais próximo, é aquela pessoa mais próxima da equipe, que está pronta para ouvir dores, tá ali colado com todo mundo na hora que a equipe mais precisa e que o time precisa, é maravilhoso. E por muitas vezes, tá, nessa minha vivência aí de um pouquinho de tempo aí, vou esquecer, não vou falar a quantidade não, mas assim, às vezes a liderança não vem nem da chamada chefia, às vezes a liderança vem de baixo, né? Ou chamado de baixo, né? Vamos chamar assim, do tipo, Do operacional, muitas né? vezes, exatamente, vem do cara operacional, às vezes a liderança que deveria ser o gestor que deveria ser um líder, às vezes essa liderança não vem dele. Às vezes vem de uma pessoa de baixo, um cara da equipe ali do operacional, ele consegue fazer uma liderança muito mais assertiva, vamos chamar assim, ele consegue se posicionar melhor, ele consegue criar vínculos com essa galera, porque eu acho que a liderança também ela tem que criar vínculos, ela tem que criar, não me veio a palavra confiabilidade, né, dar segurança,
Tá me faltando uma palavrinha, cara, mas enfim, até o final da live eu acho que eu consigo pegar lá. Essa cumplicidade, ó, chegou aí. Então, assim, a liderança ela tem que ter essa cumplicidade com a galera, com as pessoas, né? Então, às vezes, quando às vezes você tem um ego, às vezes muito inflado com determinadas situações, como às vezes vocês verem gestores ou líderes com com um ego muito inflado, ele não consegue criar essa cumplicidade, não consegue criar esse vínculo com esse pessoal. Então, acho que isso também tem que ser saído um pouco disso, né? E como o próprio Leitão falou, a gente estar líder, às vezes, em determinado momento, né? Então, a gente está ali naquela posição, às vezes, e em outro momento você vai ser liderado. E na maioria das vezes, né? Porque, como disse, né? Até o dono da empresa, ele também, teoricamente, deve satisfações, então ele também é liderado de alguma maneira. Acho que é essa visão, acho que o conceito de cumplicidade, o conceito de estar próximo, proximidade, vulnerabilidade, isso acho que é uma das características que a liderança ela deve manter. Entendeu? E esquecer um pouquinho do ego, né? Eu vou... Eu ia falar que a eu ia amarrar o cupom do que a Laide falou. Então manda bala, que eu achei muito legal o comentário. Eu vou amarrar aqui, eu vou até puxar aqui uma outra fala dela, né? Que ela falou criar um ambiente seguro e emergir a inteligência coletiva, juntamente do que a Renata também tinha colocado, né? O pensamento no coletivo. E daí eu vou nessa liderança que você citou, né? Que emerge do time, né? Eu vejo que... E eu ia até te perguntar, né? Aí você me responde. Mas você falou assim, poxa, às vezes emerge do time, né? E a chefia mesmo não tem. Mas será que há um conflito nisso? Né? Será que a gente, tendo times autônomos, a gente não pode ter simplesmente líderes acima que fazem ali uma liderança pelo exemplo e que propiciam, né, um ambiente seguro, tal e tudo mais? E ao mesmo tempo nós temos pessoas no time com num autogerenciamento, numa autonomia boa, né, um time de alta performance, onde emergem atitudes de liderança, né? Quando eu tenho justamente esse pensamento coletivo, quando eu olho para o lado e falo, opa, eu tenho que ajudar o meu amigo aqui, senão vai engargalar o meu fluxo, né? Eu tenho que pensar no todo, não basta pensar só no meu, eu tenho que ajudar alguém com um bloqueio, com alguma coisa, independente se eu sou ou não o Scrum Master, coisas do tipo, né? E por aí vai. Ou às vezes até acabar com os meus bloqueios, né? E tudo mais. Então, por isso que eu quero jogar a pergunta, eu sei mais ou menos qual é a sua resposta. Será que há um conflito, né? Se eu ter esse tipo de atitude também de liderança ali no meu operacional? Tá. Eu entendi a pergunta se tem conflito com essa liderança de cima. É isso? Isso. Tá. Para mim, assim, é possível coexistir os dois tipos de liderança. Eu acho que independe do cargo, até porque, pensa assim, eu já vivi ambientes onde, às vezes, um estagiário criava algo muito incrível. E o líder dele, ao invés de abrir caminho para o cara mostrar isso para a empresa, ele tomava aquilo como um entregável dele. E ia lá e mostrava para cima, e para cima, e para cima. Acho que a atitude do estagiário de criar algo incrível ali, às vezes que nem tem a ver com o escopo dele, e desenvolver algo, é uma atitude de líder. E se o cara que está acima dele abrir o caminho para ele conseguir demonstrar isso para o restante da companhia ou para desenvolver melhor esse projeto, é uma outra atitude de líder também. Eu acho que as lideranças coexistem, sabe? Eu acho que independe de cargo a questão de ser líder ou não, principalmente em ambientes ágeis, assim. Eu acho que conflita o conceito de liderança, que eu acho que foi o Alex que comentou aí. Existem estudos que definem o que é um perfil de um líder e tudo mais, e às vezes as empresas pegam esse molde e tentam trazer para a gestão. E aí todo mundo tem que como se fosse algo seguir. Pronto, né? Como se fosse um script ali onde deve ser seguido, e às vezes não é. Às vezes o cara não é um cara aberto para aceitar pensamentos diferentes, não é um cara que é aberto para receber outras opiniões, para abrir espaço. Então, aí eu acho que é mais fácil não. Vai existir conflito de liderança com gestão, mas
por uma questão de cargo. Aí é onde a gente entra no problema dos organogramas aí, né? Exatamente. E assim, é uma coisa muito interessante que eu volto a dizer, como você mesmo falou, e eu já vivenciei isso de alguma maneira. Por exemplo, até o exemplo que o próprio Leitão colocou agora, que um estagiário faz um negócio mega incrível, mega satisfatório, e aí às vezes a liderança ela faz duas coisas aí. A primeira, bloqueia o cara, isso é um problema, bloqueia e não leva. E a segunda leva como se fosse dele. Isso daí, para mim, tem uma situação chamada ego. O cara tem um ego tão inflado que ele não consegue aceitar que alguma pessoa, algum subordinado, vamos chamar assim, né, aí, rapidamente, tenha ideias fantásticas. Né? E, na realidade, na minha visão, eu acho que deveria ser o quê? Um cara desse, ele deveria pegar e exaltar a equipe, do tipo assim, cara, é isso aí, vamos continuar. E você fazer esse processo motivador. Né? O motivador mesmo de errar, de acertar, né? Vamos lá, não tá bacana, mas vamos tentar de novo, vamos tentar dar, vamos dizer assim, dar direção, né? Eu acho que isso é um grande fator de uma liderança, ela dá essa direção. Né? Então, assim, quando a gente fala dá foco para a equipe, dá comprometimento para a equipe, né? Então, quando você respeita a sua equipe, né? Então tem todo esse processo, né? E aí, como o próprio Leitão falou, e de alguma forma, né, o Marcondes também colocou, a ideia de dar abertura, né? Você tem que abrir opiniões, a gente não está sozinho nisso, né? Então, quando o líder ele desapega disso tudo, né, e vive para a equipe, eu acho que a gente volta de novo naquela ideia lá de liderança servidora, né? E aí, quando você serve, né, você joga o seu ego de lado e você continua seguindo um caminho bem mais interessante, né? Vibrar com as vitórias da equipe e dizer para a equipe que é o seguinte, cara, vencemos porque vocês venceram e nós vencemos juntos, né? Não é eu venci, né? Se deu certo, fui eu, né? Se deu errado, a culpa é de vocês. Tá todo mundo no mesmo barco, né? Então essa é a minha visão aí em relação a isso. Não sei se eu respondi aí o Marcondes aí. Não, eu acho que respondeu sim, e eu vou aproveitar esse gancho que você deu, porque você agora, nesse momento, acabou falando um pouco mais da liderança, do papel ali da chefia, né? Das pessoas que estão, né, em cargos de liderança, né? Muitas vezes. E aí vamos falar então desses cargos de liderança na agilidade, né? Da importância, né, que eles têm. Eu vejo que eles precisam entender, né, o papel deles enquanto líder, né, principalmente. Entender que na agilidade a gente trabalha com times que são autônomos, né? Então, eu acho interessante, né, o exemplo que a gente tem dentro da agilidade do framework Scrum, né, que tem a ver com o... Já vou responder você, tá, João? Qual é o papel... Já vou responder aqui logo de cara, então. Eu ia falar justamente isso, mas então já vou responder logo de cara, né? João, né, Joãozinho aí da WBrain, qual é o papel do líder em um time auto-organizado? Muito bem. O papel desse cara é principalmente garantir a autonomia do time, né? Direcionar, sim, muitas vezes, mas sem ser diretivo, né? E aí, juntando o que eu estava falando ali do Scrum, né? Que o Scrum a gente sabe que é um movimento ali do rugby e tudo mais, vamos trazer essa linha de esporte, né? O que o treinador, né? O que o coach, né? O treinador de um futebol, por exemplo, ele faz, ou pode ser um outro exemplo de qualquer outro esporte, né? Ele chega lá pro Neymar e fala, Neymar, é o seguinte, você vai sair correndo, vai roubar a bola do zagueiro e vai chutar de trivela e tal, e vai pegar no ângulo a bola. Ele faz isso, né? Ou ele cria uma estratégia para o time, treina o time, capacita o time para os desafios aos quais ele pode enfrentar, como bola parada, né, um contra-ataque, coisas do tipo, né? Então ele orienta, prepara o time para o jogo e durante o jogo ele está ali dando toque, avisando, né, tentando às vezes resolver um impedimento, como por exemplo uma pessoa que levou uma falta, algo do tipo, né? Mas quem está jogando bola, quem vai fazer o gol é o time.
né? Então, o time ali tem que ser autossuficiente, tem que ser autogerenciável. Se ficar com uma pessoa falando, não, eu quero você aqui atrás, não, eu quero você ali na frente, não, eu quero que você faça exatamente como eu quero e tudo mais, pronto, você mina o time deixa de ser auto-organizado. Né? Não sei se eu respondi aí bem o João, mas eu queria justamente trazer que a liderança ela tem que garantir essa autonomia, quebrar aquela visão paternalista, né, de que o time é dependente de mim, o time tem que pedir bênção para mim. Né? Eu gosto do Delegation Poker, do Management 3.0, justamente para poder a gente criar os contratos, né? Quais acordos, porque às vezes não basta o líder ser esse líder que dá autonomia. E eu tive esse desafio. Lá, quando eu virei, né, lá coordenador e tudo mais, eu tinha lá o pessoal me ensinando a ser líder num modelo tradicional, né? Mas eu também estudava o Management 3.0. E aí eu olhava e falava, não, eu tenho que ser um gestor que dá autonomia para o meu time. Só que o meu time não estava preparado para isso. E por muitas pessoas é aquela coisa, pô, esse chefe aí é vagabundo, esse coordenador meu aí é vagabundo. Por quê? Porque os caras tinham exemplos daquele chefe Hitler, daquele cara que ficava ali no cangote, fungando no cangote mesmo, né? E não estava acostumado a uma pessoa que dava a liberdade, que dava a autonomia. Então, até nesse sentido de transição, eu tive que trabalhar muito o aspecto em mim, né? E para poder fazer com que as pessoas entendam também isso, né? E promover a liderança, né? E isso custou muitas reuniões, né? Inclusive, né? Então, acredito que tenha esse desafio, né? O papel do líder dentro de um time que é auto-organizável, autogerenciável, até mesmo para direcionar que ele seja um time de alta performance. Espero ter respondido você, Joãozinho. Se vocês quiserem comentar. Manda bala aí, Rudney. Manda bala. Depois eu então, assim, eu acho que completando até um pouco da fala do Marcondes, cara, a galera, por muitas vezes, tem que quebrar paradigmas, né? É exatamente isso, você quebrar o paradigma do cara, porque antigamente, volto a dizer, né? O cara, antigamente, era um cara preso, né? É do tipo assim, você só pode andar aqui, você só tem que fazer aquilo. E, de repente, a liderança, ela tem que começar a entender os caras, né? Começar a entender os seus liderados, começar a entender as pessoas, por exemplo, aonde eu como líder, né, vamos imaginar aqui, eu tenho que entender o que o Leitão faz de melhor, para que ele esteja ali direcionado para aquele movimento ali. E depois eu vejo o que o Marcondes tem de melhor. E esse é um papel de um líder, de tentar entender o que é melhor de cada equipe, aonde está a fragilidade, até para pensar em treinamento, se pensar em alguma outra coisa, mas ela visionar isso, né? Então, assim, hoje eu vejo que... Hoje não, né? Já há um tempo, né? Eu penso dessa maneira, já há um bom tempo, que a liderança hoje ela tem que ser focada em pessoas. Aí talvez o papel do líder, né, em um time auto-organizado é exatamente esse. Começar a entender cada vez mais de pessoas para que você possa, né, até direcionar essa auto-organização. Até um pouco aí, talvez, o que o Alexandre esteve falando aí. Inclusive, Alexandre, parabéns para você. É o teu aniversário hoje aí, o Alex Deni Oliveira. Parabéns aí. Parabéns, o objetivo é ajudar né? O objetivo é ajudar o time a alcançar. É exatamente isso. Você quebrar paradigmas, né, e se colocar, né, à disposição do time para que você possa entendê-lo. Né? Então, um desses grandes cenários é você começar a entender cada membro da sua equipe, entender realmente, né, o que é bom, o que é ruim. Né? É aquilo até que o próprio Marcondes colocou, né? Tem lá o Neymar. Porra, beleza, o Neymar é um cara que tem que estar lá sufocando o zagueiro. Mas ele não é o cara, né, roubador de bola. Tem que colocar pelo menos alguém ali, um volante ali, né, para tentar quebrar, para poder jogar. Então isso quer dizer cada um fazendo o seu melhor ali, mas isso é um papel ali da liderança. Posso abrir meu coração aqui agora? Pode, deve. Posso. Por favor, Leitão. Quando eu ouço a gente mesmo falando aqui na nossa conversa, o líder, ou a líder, eu ainda acho que a gente reforça aquilo que a gente discordou lá no começo. Aliás, a gente concordou lá no começo de que líder não é um papel, não é um cargo, é mais um posicionamento de alguém. O que eu acho que faz a gente, às vezes, cair nessa armadilha de falar, a gente espera do líder. Eu às vezes, não sei se seria a melhor palavra, mas eu acho que fica um pouco mais assertivo a gente falar o gestor, ou de repente o papel específico, ou Scrum Master, porque são papéis que se exige liderança.
Eu acho que é natural de um time deveria exigir do seu gestor liderança. Um time deveria exigir seu Scrum Master liderança. Mas eu acho que quando a gente fala o líder ou a líder, a gente está fazendo uma relação de 1 para N, de um líder para N pessoas. E eu acho que a gente deveria ter uma relação N para N, né, nesse sentido de liderança. Então, assim, um convite que eu faço é cada vez mais a gente tentar evitar, e eu sei que é difícil, porque eu mesmo falo, às vezes, o líder, no cargo de liderança, eu acho que a gente deveria cada vez mais falar no cargo de gestão, porque está no cargo de gestão. É sua obrigação e está dentro das suas responsabilidades ser uma liderança. E se você não for, hoje em dia vai ser algo, você provavelmente vai estar desempenhando de uma forma mediana ou ruim o seu papel. Não sei se vocês concordam ou discordam, mas é um pouco da minha visão em relação a isso, quando a gente reforça o líder ou a líder ali nas nossas frases, né? Eu concordo em partes, Sim. né? Assim, eu acho que você está certo na sua colocação. É que a gente acabou respondendo ali um pouco em cima do que o Rudney estava trabalhando, que ele falou assim, atrelou ao cargo. Eu acho que semanticamente a gente sempre vai cair nisso, porque se você olhar a definição do líder, né, ele vai cair nisso também, ele vai ter mais de uma definição, né? Então vai ter o papel, com certeza. Mas eu acho que o que a gente não pode fazer, mas eu acho que a sua provocação é muito válida nesse sentido, né? A gente não pode esquecer que liderança não é somente, né, na gestão, né? Que a gente pode ter a liderança, e não vamos falar que é liderança emergindo da operação, e sim atitude líder de todos, né? Seja quem for, o chefe, o gestor, né? O diretor, ou o papel, né? O role ali, o Scrum Master, PO, Kanban Master, agilista, Rebels, não importa, né? A gente pode ter a atitude vindo de um QA, vindo do UX, vindo do arquiteto, sem ter a palavra líder no meio ali, né? Sem ter alguma coisa, né? O tech lead, o squad lead, alguma coisa do tipo, né? Então eu acredito que a gente possa ter, sim, reforçar isso, a liderança no meio das pessoas ali do operacional, do time. Puxa lá o capitão. Não, mas foi exatamente, né? Você lembra que eu até comentei exatamente isso. A liderança, ela tá ali. Ela tá ali. Não necessariamente você precisa ter um cara hierárquico, né? Vamos chamar assim. A liderança tá ali no meio, tá junto. E às vezes tem situações, e ainda falo que às vezes tem alguns assuntos, né? Que a liderança ela vai mudar de mão. Ela vai mudar, ela vai circular, né? Eu já trabalhei assim, do tipo assim, quando você tinha uma determinada situação, quem conhece mais disso aqui vai liderar, quem conhece mais disso aqui vai liderar. E fazendo essa liderança, é aquilo que eu falei lá atrás, né? É liderança servidora. Cara, eu consigo servir nisso aqui, eu consigo apoiar nisso aqui. Então, deixa comigo, vamos aqui comigo, né? Vem aqui comigo que eu vou direcionando. É o poder da direção, né? É o poder de você direcionar, né? A situação é fantástica. Acredito que inclusive, né, Leitão, a sua provocação é tão válida que a partir do momento que a gente para de enxergar liderança apenas na gestão, que a gente permite que exista atitude de liderança na operação, no time, nos indivíduos, né? Porque, do contrário, é aquela coisa, não é meu papel, eu não sou o líder é o fulano, né? Isso aí eu não devia estar fazendo, né? E a gente sabe no dia a dia os desafios que a gente tem, né? O time A fala, eu não vou abrir Gmood, quem tem que abrir Gmood é o líder. Aí vai lá no Squad Lead, você abre, e a pessoa mesmo podia ter essa atitude de liderança, tomar a frente, abrir o ticket, enfim, sair da sua mera função ali, seja de dev, seja de UX, seja o que for que o cara faz, né, na operação. Então você está certo na sua provocação. Temos perguntas aí, pelo que eu estou vendo, hein? Temos. A pergunta do Joãozinho. Manda lá, Rudney. Depois eu lanço a pergunta do Joãozinho. Não. É aquela bela ideia, né? Do tipo do cara que fala assim, cara, eu não sou pago para isso, né? E aí esse cara dificilmente vai ter uma atitude de liderança em algum momento, né? Exato. Vamos lá, perguntou aqui, Joãozinho aí. como formar um líder? E aí, rapaziada? Como formar um líder? Com uma certificação.
Certificação. Não! Certificação. Não! Com um cursinho de 3 dias. Não vamos pra esse lado, não, pelo amor de Deus. Vai lá, Rudney, então como é que é? Isso me coça quando se fala. Então, se te coça, ensina a gente aí, como é que faz, como é que forma um líder? Ensinar, né, cara? Ensinar é um negócio difícil, mas eu posso falar pra você que eu acho que é um processo, tá? Eu posso dar um pouco de exemplo meu, talvez. Cara, eu acho que é um processo. Quando você começa a entender esse processo, porque, por exemplo, eu mesmo tive atitudes, por exemplo, como essa que você colocou aí atrás, do tipo assim, cara, isso não é problema meu, eu não vou fazer. Eu posso fazer, mas eu não vou fazer, eu não sou pago para isso. E acabou. Então, quando você tem esse determinado tipo de pensamento, e no momento eu tive esse pensamento lá atrás. E, de repente, você começa a entender que, cara, não é bem assim. Eu acho que ter um curso de formação de líder talvez possa abrir portas para você, como tem aí, abrir portas, abrir tua mente, criar insights, do tipo, é legal e tal. Mas eu acho que você vivenciar, eu acho que, na minha visão, né, como eu fui, tá? Cara, eu tive alguns bons líderes, eu tive boas pessoas, e de repente eu parei, eu falei assim, cara, esse cara é uma situação a ser seguida. E aí eu acabei visionando esses caras, e depois leitura, muita leitura, acho que visão, né, agilidade também de alguma maneira me trouxe essa outra visão, e depois que eu comecei a trabalhar com a equipe propriamente dita, eu tive que entender, e depois que eu comecei a entender que são pessoas, isso mudou um pouco, mas isso é um processo, para mim foi um processo, né? Hoje eu posso dizer, talvez, de alguma maneira, é claro que eu tenho muito a aprender, ainda muita coisa ainda para rodar, mas a liderança, de alguma maneira, para mim foi um processo, visualizando, em alguns casos, alguns exemplos, e visão do dia a dia, do tipo, cara, não adianta nada vamos dizer assim, eu bater de frente com o Leitão para conseguir alguma coisa com ele, ou sendo arrogante, ou sendo áspero, ou subindo a voz. A minha tendência de conseguir alguma coisa com ele é por medo, né? Só por causa disso, que ele tem boleto para pagar, ele vai fazer alguma coisa. Mas não vai ter o respeito, ele não vai entregar isso de uma maneira talvez da maneira mais bacana, mais assertiva, de uma maneira mais saudável, talvez. Então, assim, sei lá, é difícil essa ideia de formação de líder, né? Eu particularmente acho que formação de líder é um processo, acho que alguns cursos aí podem te ajudar, mas não é a situação assim, cara, fiz o cursinho de... Eu vou botar mais tempo, tá? Fiz o cursinho de 1 mês e, cara, eu saí líder. Ô, louco, que curso é esse? 2 dias tá bom. Não. Tá, tem uns cursos aí, tem uns cursos aí, dependendo do cara. 21 dias. Né? Já fiz aí 1 mês. Mas não é esse curso que vai te dar. Se você não virar a tua mente, se você não quebrar paradigmas internos, você não segue. Então, por isso que eu acho que é um processo, que todo processo deve ser respeitado. Então, eu gostei do que o Daniel falou. O Daniel falou no chat assim, ó, de dentro para fora. Cara incrível. De dentro para fora. Isso aí, de dentro para fora. Ele falou que é de dentro para fora. E aí, assim, como se formar um líder, né? Tudo depende, né? Se você tá... Eu acho que o exemplo, seja ele bom ou ruim, ele gera um líder. Porque para me tornar um líder, eu olhei para algumas pessoas e eu vi, eu não quero ser assim. Eu não quero ser esse tipo de líder. Exatamente, a ideia do por exemplo, né? Você pega uma pessoa de exemplo, tanto pro bom quanto pro mal, né? Pro mal eu tive bastante, que é do tipo assim, eu tenho que fazer exatamente o oposto disso. Mas é um processo empírico também. Quando eu tive esse desafio, né, de ser um coordenador de times muito, muito grandes, o meu mentor na época, que era meu gestor, ele falou assim, não queira ser, eu devo ter escrito isso em algum artigo, né? Falou assim, não queira ser um chefe ou um gestor como foi fulano, como é fulano, era o nosso diretor. Não queira ser um chefe, um gestor como eu. Ele era o gerente. Ele falou, e nem pense em ser como foi o antigo cara que está na cadeira que você está agora. Você será o gestor à sua maneira, né? Um líder à sua maneira. E aí é que vem essa questão do exemplo. A gente vai olhar os bons e os maus
né? E a gente vai criar a nossa própria forma. E aí é um processo empírico. Entra naquela questão que você falou, né? É um processo, mas que processo? Através de um curso? Né? Pode ser, a gente pode absorver coisas de cursos, né? E aí eu vou juntar com o que o Fernandão jogou aí, né? A pergunta, e aí eu já vou jogar a pergunta para o Leitão responder, mas eu vou dar uma provocada aqui também, porque ele falou assim, ó, uma liderança ágil pode exigir reciprocidade de ideias. Então, antes do Leitão responder, eu já vou colocar esse ágil aí no meio, sabe, já... Tipo, como se tivesse um raio gourmetizador, né? Existe o líder que é ágil, o líder que não é ágil, né? Igual a gente fez no treinamento, né? Existem métricas ágeis ou são métricas, né? Mas embora eu entenda que quando a gente fala muito da questão do ágil, a gente está falando muito o líder que possui o mindset, né? Que segue o modelo da agilidade, que tem ali a cultura da agilidade enraigada, né? Então eu acho que é um processo empírico. A gente vai experimentando, vai vendo, opa, faz sentido isso, eu segui nessa linha de pensamento e tudo mais, aquilo que dá resultado, a gente continua. Aquilo que a gente vê que não dá resultado bom, a gente abandona. Mas responde aí, ô Leitão. Vou antes pegar lá o ponto do Dani, meu amigo de Campinas, direto da caravana de Campinas. Quando ele falou de dentro para fora, eu lembrei muito da nossa live sobre soft skills. Que é aquele negócio, a formação do líder, eu acho que é um grande, é que nem vocês trouxeram, né? É um processo empírico. Não adianta a empresa decidir que ela vai formar líderes se as pessoas que ela escolheu, que geralmente são gestão, e a gente volta naquele ponto, não decidirem que elas querem ser líderes. Porque vai ser um processo de mudança para elas, muitas vezes. Tem gente que já vai ser um pouco mais desenvolvida em alguns pontos, vai precisar se desenvolver em outros, mas é aquele negócio que até, acho que na nossa live também, de comunicação não violenta. Não adianta você fazer lá o curso de comunicação não violenta e não ir praticando isso no dia a dia. Não vai adiantar nada, você não vai se tornar um comunicador não violento se você não praticar. Não é fez o curso e beleza. Ah, fiz um curso de inteligência emocional, agora já era, ó. Certificado aqui, ó. Sou emocionalmente muito inteligente. Então, acho que o processo de liderança também parte de quem está querendo assumir essa posição. E aí, de novo, a posição que exige liderança. Mas eu acho que todos nós, a gente pode se desenvolver como líder e parte de você essa decisão e esse intuito de querer se desenvolver, né? Então, eu concordo plenamente que é de dentro para fora. Não vai ser a empresa decidindo que você vai se tornar um líder, que show, ó, agora eu sou líder. Ela pode te colocar em uma posição que exige liderança, que aí é outros 500. Qual que era a pergunta? Sobre reciprocidade de ideias, né? Isso aí. Se eu entendi a pergunta, se o líder pode exigir reciprocidade de ideias, eu acredito que se for no sentido de que as pessoas tragam ideias da mesma forma que ele traz ideias, aí de novo eu volto lá no ponto de o líder ele tem que ser aberto. E aqui eu estou falando qualquer pessoa que está em uma posição de liderança e pode ser aquela liderança circunstancial. Então, às vezes, eu não tenho um cargo que me exige liderança, eu não tenho um papel que me exige liderança, estou em uma posição de liderança. Eu vou precisar ser aberto para receber ideias das pessoas que agregam com o que a gente está construindo ali. Então, assim, eu acho que não é o líder exigir dos outros a reciprocidade de ideias. É ele aceitar que as outras ideias contribuem para o que ele está construindo ali. Se em algum momento ele for o cara, que nem eu acho que o Marcondes trouxe, diretivo, que vai falar assim, ó, essa é a ideia, a gente vai aqui, ó, tem que ser isso. Aí eu acho que você não está sendo líder, você está sendo chefe, né? Então, eu acho que perde todo o ponto. Não sei se eu entendi a pergunta, se eu respondi com coerência. Não sei se o Jorge entendeu de outra forma também. Eu entendi inicialmente igual você entendeu, e por isso que eu entendi sua resposta, mas aí ele trouxe agora o contexto horizontal. Não, né? Mas faz sentido, já começa a casar com o que você trouxe, porque você também está falando, você falou dos dois aspectos, né? O líder enquanto chefe, cargo, né? Mas você também trouxe das pessoas, e eu acho que exigir é uma palavra forte. Pesada, né? Pesada, mas eu acho que talvez ela seja uma palavra pesada até para nossa língua.
né, de falar de exigência, e a gente às vezes toma como um tom que isso é algo ruim, mas existem alguns, e quando a gente está falando de agilidade, a gente está bebendo na fonte do Lean, né, existe um dos aspectos de liderança, né, olhando para o Lean Thinking, né, ou seja, pensamento Lean, um dos valores do Lean Thinking é o perfeccionismo, é a perfeição. É entender que algumas falhas não podem acontecer, que algumas coisas não podem existir. E talvez, nesse sentido, exigir a reciprocidade de ideias é justamente garantir, poxa, estamos todos numa gestão horizontal, não é verdade? Então, todo mundo deve olhar para o todo, porque a partir do momento que você tem uma pessoa que não tem a reciprocidade de ideias, que quer trabalhar só a ideia dela, que quer trabalhar só a dimensão dela, só a verdade dela, o que ela faz? Eu não quero usar, veio na minha mente essa expressão, né, o elo fraco, mas assim, ela vai ser o elo que vai quebrar a corrente de pensamento nessa gestão horizontal, né, nessa coisa, ninguém solta a mão de ninguém, né, todo mundo andando junto, a gente está trabalhando junto em prol de algo, em prol de um objetivo. A partir do momento que tem uma pessoa que não tem essa reciprocidade de ideia, você concorda que ela se torna a pessoa intransigente? E aí talvez vamos usar o exemplo da WBrain, que é uma empresa que atua, né, dessa forma, eu estou olhando que vou fazer o contrário, né? Eu estou sendo rígido com alguma coisa, né? Gente, a gente tem que ser assim, porque eu trabalhei isso em tal empresa e isso era muito bom. Vocês não estão seguindo o modelo que eu sei trabalhar, que eu estou instituindo aqui. Aí o Rudney pode ter uma atitude de liderança, sem ser meu chefe, de falar, não, cara, a gente precisa discutir, colocar na mesa. Se não está na unidade de pensamento, as pessoas não estão concordando, você tem que estar aberto, né, a isso, essa reciprocidade. Então, se você for ver, ele enquanto líder, o que ele está olhando? O que ele está exigindo de mim? Reciprocidade de ideia. Então, eu acho que faz todo sentido, sim, o líder, na agilidade, né, o líder, acho, respondendo a pergunta do Fernando, num contexto horizontal, exigir essa perfeição de falhas que não deveriam ter, né, principalmente num ambiente horizontal. Espero ter respondido, não sei se vocês concordam. Eu concordo. Assim, concordo. Eu concordo. O Tidi, eu concordo. Ponto. Não, é porque eu ia falar um negócio que eu tô com o computador na minha frente lendo as coisas, o chat da galera. Eu falei concordo e comecei a olhar aqui. Foi mal. Eu ia falar mas, que assim, o Tidi lançou até uma provocação aqui daquela questão dos cursos, que já vai ter o líder 7D, né? Vai ter o líder 7D aqui. Criar um líder 7.0 agora, né? 7.0. E um agilista 5D, enfim, né? Mas assim, eu concordo. A única situação é que eu acho que talvez quando a gente fala de exigência, né? Talvez seja no lado leve da palavra exigência, né? Não é aquela exigência de mandar, mas exigência no sentido de pertencer. Então, tipo assim, cara, como você me pertence aqui, a gente pertence a um time e talvez... e com isso, com esse grau de pertencimento, você também tem total vazão para você falar, se colocar, se posicionar. Eu posso ter uma ideia ruim e as pessoas falarem, cara, Rudney, eu não achei essa ideia bacana, apesar de, né, vamos dizer, independentemente de qual sentido for. Então, assim, eu acho que a galera quando a galera entender que o time, ele só anda juntos, né, então, às vezes, em algum momento, esse nome ou essa posição chamada liderança, que às vezes muitas pessoas gostam da ideia do cargo, né, da função, gerente, ou vão ser, né, isso, aquilo outro, isso acaba ficando muito, esse nome exigência, né, ele acaba ficando muito intrínseco ali em todo mundo, né, então todo mundo já sabe mais ou menos o que pode fazer, né, o que pode acontecer. A velha ideia de não ter post-it amassado, né, cara, vamos soltar ideias, né, vamos ver o que dá para fazer, né, é mais ou menos essa visão aí. Olha o seu amigo de Campinas lá, fazendo pergunta lá. Eu vi uma pergunta aqui, ó. Top. Que é: liderança só existe quando tem um líder e um liderado? O que vocês acham? Acho que não. Da brava. A gente já respondeu lá no início, né? A gente falou um pouco de que liderança atitude de liderança, não né? tem que ser uma
É. atitude de liderança. E liderança não deveria ser uma relação de 1 para N, né? Deveria ser N para N. Isso aí, N para N. Isso aí. O que acontece é que aquele papo que a gente falou, né? A gente coloca papéis que exigem liderança ou cargos que exigem liderança como a única liderança possível e o que é pré-estabelecido por um organograma. Mas é que nem o Jorge falou, o Marcos aqui, ele falou da WBrain. A WBrain é uma empresa sem hierarquia, então a gente tem N líderes aqui. O que eu acredito é muito no que eu falei lá no começo, de que em alguns momentos a gente vai ter lideranças circunstanciais. E aí sim, é um líder que desponta e liderados que despontam também. E depois isso troca. Outro, dependendo do contexto, um líder desponta e outro desponta. Mas até no exemplo que a gente trouxe lá no começo do estagiário que traz um projeto muito bom e o gestor dele que abre caminho para ele, são duas atitudes de líder e são duas lideranças. Não tem ali um líder e um liderado, né? Talvez dependendo da circunstância. Eu vou fazer o seguinte, tenta chamar o Tid aí. Tid, entra aí, que agora eu quero questionar você nessa sua posição. Vamos lá, você consegue chamar o Tid? O Tid, louco chamou na chincha. Cadê o Tid? Vamos lá. Tid, pede para participar, Tid. Vem com a gente, Ok, Tid. quero participar. Você tem que se... A WBrain tem... Aê! Aê! Bravo. Cara, eu tô fazendo minha comida, velho. Olha a carinha dele. Garoto! Como é que esse papo aí que você acabou de falar aí, tem que tomar cuidado, porque o quê? A liderança N por N que acontece? Cara, tem que tomar cuidado que eu coloco, que a liderança N para N, sem uma organização, sem limites, sem, digamos que o aculturamento dessas pessoas vai se tornar uma anarquia. Porque cada um vai querer tomar uma direção. E o objetivo da empresa, né? A gente tem que também colocar o ponto. Tem que colocar o ponto que é o seguinte, né? A gente trabalha num lugar, esse lugar ele depende de clientes, que depende de faturamento para pagar as contas da empresa, as contas dos funcionários, né? Então, assim, quando eu coloco, por exemplo, vamos supor que eu tenho 5 diretores, sei lá, e cada diretor tem a sua liderança, cada um olhando para um lado. Dentro, aí na forma horizontal, existem seus líderes também, cada um olhando para o seu lado. E existe também, embaixo na lateral deles, os Agile Coaches, os Scrum Masters, o PO, cada um olhando para o seu lado, né? Então, assim, o que eu vejo que é mais difícil implementar, e as pessoas têm mais dificuldade em tirar o hierarquismo, porque por conta, primeira coisa, conta de poder, ego, e também de você organizar, né? Porque dificilmente alguém quer montar um modelo e quer organizar, quer dar a cara para bater, para falar assim, não, gente, isso funciona. Aí, na primeira falha, a pessoa fala, não, volta pro antigo porque não funciona mais. Então, é a forma que eu vejo. É a questão de propósito. Mas eu concordo, né, com você. Eu concordo com você, viu, Tid? E você citou muito uma palavra que as pessoas, às vezes, elas até confundem, a gente chama de organização, e as pessoas acham na organização enquanto empresa, né, instituição, e não organização do ato de se organizar, né, de ter um trabalho organizado, de ter ordem, de ter regras, e isso nos leva à governança, né? Eu sabia. Eu quase escrevi no papel. O Marcondes vai falar de governança. Porque governança é um assunto muito sério que muitos chefes não têm. Eles não exercem a governança, né, na sua liderança que deveria existir, né? E, por exemplo, numa WBrain é um desafio para nós, né? Porque, como você falou, se cada líder pensar, né? E olha que detalhe, na WBrain a gente tem uma regra que é a regra não ter regras, né? Desde que não fira a nossa missão e os nossos valores, né? Se não está explicitamente proibido, então, olha é permitido. Olha o que você falou. Então, mas olha o que você falou. A regra é não ter regra, mas eu tenho limite. Isso, exatamente. Entendeu? Então, assim, a regra se não está explicitamente proibido, é permitido, desde que não fira os nossos valores, a nossa missão, né? E
E quando a gente... é justamente aí que a gente consegue garantir essa ordem, né? A gente não sair dessa anarquia, né? Então vem essa responsabilidade de, poxa, eu estou cuidando da mentoria X ali, eu tenho que ter os meus indicadores, eu tenho que ver como é que eu estou cuidando das contratações, né? Eu tenho que ver como é que estão os meus contratos, como é que está, né, o pessoal, se está trabalhando sim ou não, enfim, eu tenho que exercer isso. É essa organização que você trouxe, para não virar bagunça, para não virar anarquia. Nossa, Tid, você levantou a bola para eu cortar assim de um jeito que... Independente vou usar o exemplo da WBrain. Independente da gente não ter a hierarquia, a gente tem os papéis e as responsabilidades. Então, assim, eu sei, é que nem você trouxe, tem os limites ali. Onde começa um outro papel, é o meu limite. Não adianta eu querer ir lá e fazer o papel da Mi, tudo bem que a Mi não conta que ela tem 15 papéis, né? meio milhão de papéis, né? É muito a Mi, a Dai, essas mulheres da WBrain, vou te contar, viu? E uma provocação que eu coloco aqui, inclusive, é até muitas empresas que querem adotar, né, OKRs, que adotar essa parte, vamos pensar, tem até na governança, né, dessa organização, o que começa primeiro, o que vem depois, tal. Tem muitas empresas que têm tanto nível hierárquico, mas tanto nível hierárquico, e assim, eu não preciso falar nomes aqui, se a gente refletir um pouquinho, a gente já consegue contar umas 10, né, principalmente pelo fato de a gente trabalhar em consultoria e tal. Mas assim, que eu já participei de facilitação para definição de OKRs e a pessoa fala assim, não, só chama só de gerente para cima, porque o que está aqui para baixo aqui, de certa forma, não vai aceitar. Aí a minha pergunta, a minha provocação não chama a ralé, né? Porque qualquer coisa que a gente tiver, ele come. Mas só que a minha pergunta né, minha provocação, enquanto as empresas, né, de modo mesmo hierárquico, que eu não tenho nada contra o modelo hierárquico, assim, o que eu acho que a forma, a hierarquia, na verdade, o único problema que eu vejo na hierarquia é o poder e o ego. Fora isso, eu acho que poderia ser organizado do mesmo jeito. Só que a única coisa que eu vejo nenhum diretor, nenhum gerente vai conseguir ser líder, vai conseguir ter governança, vai conseguir montar estratégia se eu não tiver liderado, né? Então, se eu ofereço para a base, para a minha estrutura, para quem realmente segura, que até eu colocaria a questão, eu acredito que o funcionário ali, né, a base, ela tem muito mais voz do que um CEO, na minha visão, né, porque ele pensando numa distribuição normal, ele é a maioria, e a maioria acaba, onde direciona a tendência. Então, para mim, a base ali, os funcionários, eles têm muito mais poder, teria que ter muito mais voz do que um CEO. Mas, assim, só que é neste momento de definir os OKRs, de definir o objetivo, de definir para onde vai a empresa, muitas empresas, esses caras não participam. Aí a minha pergunta eu tenho orgulho de pertencer. O orgulho de pertencer o quê? Uma direção que estão me passando ou uma direção que eu estou criando? Né? Então, às vezes, a partir do momento também que muitas empresas falam de estruturas horizontais, mas não dá voz para essas pessoas, eu não vejo não é horizontal, né? Mas eu vou linkar, eu gostei muito da sua provocação e eu vou linkar com 2 exemplos, eu vou linkar 2 exemplos, né? Eu vou levar eu lá para trás, né? Tipo, 6 anos atrás, na minha experiência maior de gestão, e onde eu até citei aqui, eu falei, poxa, foi um desafio para mim porque eu estava recém do livro do Management 3.0, então eu queria ser aquele líder servidor que dava autonomia e tudo mais, mas o meu time não estava preparado para aquilo. E eu tive que mudar a minha abordagem para uma transição, né, porque tinha esse híbrido, né, e
E daí eu vou linkar com o que até recentemente eu escutei do Danilo, que é o sócio da W Brain, né, o sócio fundador da W Brain. Ele citou essa semana falando, às vezes, né, você falou, pô, os caras vão definir o OKR lá em cima, então não tem aquela transparência para o time, né, não desce aquilo para o time e tudo mais. E aí, ao mesmo tempo, quantas pessoas e quantos líderes estão liderados, né? Quantos liderados estão preparados para essa transparência? Tem pessoa que olha e vê resultado, vê valor, vê faturamento e fala, putz, a minha empresa vai... eu vou sair daqui. E o cara sai correndo, né? Então, eu não estou nem aqui fazendo advogado de diabo, eu estou só trazendo mesmo uma realidade. Nós temos também pessoas, aquele ciclo do paternalismo, né? Ou o cara é o pai, e aí ele faz um time refém, ele arranca a autonomia do time, ou o time é um time que não sabe, né, ter a autonomia, não sabe usar a liberdade, igual o Joãozinho brincou aí com a música de pagode, e aí ele fica perdido. Né? Ele olha aquilo ali, ele, não, pera, nunca me deram essa autonomia, nunca me deram isso, não quero isso aqui, isso aqui é uma arma na minha mão, né? E o cara não sabe como atuar, né? Então a gente também tem isso. Mas eu acho que essa sua provocação também tem muito de disfunção, né? Porque quando a gente fala de OKRs, quando a gente está falando, a gente pode falar OKRs enquanto método de objetivos. Então eu vou jogar pro Leitão. Vai, Leitão, continua daí. Não, o que eu ia falar é que a própria, às vezes vira só um rótulo chamar de, quando é feito dessa forma, só vira um rótulo chamar de OKR. Porque no final das contas a grande ideia é ser o bottom-up, né? De a gente fazer uma cocriação com a galera de baixo. E aí se você só define lá em cima e chama de OKR, você pegou a mexerica e a tangerina e tá tudo certo. E aí, trazendo um pouco até do que o próprio Tid colocou aí, falar nisso, Tid, prazer ter você aqui com a gente aqui. Muito bom aí, tá com você, meu irmão. E assim, cara, o que acontece? Aí foge um pouco todo um princípio, né? Você sai do princípio da transparência, né? Que você passa a não ser transparente com as pessoas de baixo. Quando você fala que você tem pertencimento, quando eu falo que eu pertenço a essa empresa, mas na hora da decisão, e que inclusive, se você for pensar lá o OKR, ele tem 3 níveis lá. Inclusive o nível lá de operação. O cara também tem um OKR dele de operação. Pô, se o cara da operação ele não pode conseguir definir ou decidir um pouco sobre ele, o que está acontecendo com isso aí? E aí a gente vai bater mais uma vez do que a gente vem falando, né? A gente vem falando de ego, a gente vem falando, né, de insatisfação, a gente vem falando de não pertencimento, né? É o cara que deixa o ego dele inflar e esquece de ecoar esse problema, né? Ecoar decisões, ecoar transparência, ecoar uma série de outras coisas. E, cara, e aí é aquela história, é do tipo, eu vou colocar o OKR aqui, porque a empresa do lado achou que é bonitinho. E eu tenho que colocar aqui. É fazer cópia, é fazer Ctrl-C, Ctrl-V. Só que ele não quer entender como é que isso funciona. Ele não quer perder o cargo dele, ele não quer perder o poder dele. Então, assim, é o que eu falei. Liderança não está baseada em ego, não está baseada em poder. Né? Ele está exatamente... Porque ser transparente é difícil, né? Inclusive, eu falei isso em algum momento. Eu falei assim, ser transparente é um exercício diário. A gente não está preparado, o ser humano não está preparado para ser transparente. Então é um exercício diário, é um dia a dia. Então, assim, a transparência às vezes causa alguns problemas, né, de comunicação, enfim, série de problemas que nós não estamos preparados para isso. E assim, cara, não adianta fazer o que é bom, talvez lá pro Tid, pode não ser bom para mim. O remédio que o Leitão usa lá no olho dele, então vai ser o mesmo colírio que o meu, e assim vice-versa. Entendeu? Eu tomar um drink na casa do Marcondes, para ele é fraquinho, eu fico doidão, então assim não tem jeito, entendeu? É uma parada desse nível. Não, mas isso que você falou, faz todo sentido, porque assim, a transparência, ela traz muitas coisas, né? Ela do mesmo jeito, né, que a transparência, ela coloca todo mundo na mesma página, mas falando transparência de verdade, ela também traz as vulnerabilidades dos lugares, né, das pessoas. Então, será que as pessoas, aí acho que é uma outra provocação pensando em liderança,
será que as pessoas se sentem num ambiente seguro com os seus líderes ou com os seus pares a ponto de ser 100% transparente, de falar assim, gente, lembra aquele negócio que é o meu trabalho? Então, deu merda. Será que as pessoas chegam a ser transparentes dessa forma? Ou elas começam a ficar meio que... Então, sempre uma coisa que eu sempre falo, se começou com então, alguma coisa errada tem. Se você vai perguntar uma coisa, começou com então, alguma coisa errada tem. E às vezes as pessoas se espantam quando você é transparente, porque isso é uma coisa que eu reparei muito. Na empresa que eu estou trabalhando atualmente, eu me desafiei a sair de não trabalhar como Agile Coach para começar a trabalhar como delivery de times. Então, assim, só que eu falei assim, não é porque agora eu tenho um delivery de times e tal, que eu vou mudar a minha essência de Agile Coach. Pô, só que hoje tem muito mais coisas em jogo do que quando era Agile Coach. Por exemplo, faturamento, área comercial, toda a parte de risco, toda a parte de comunicação com o cliente. Mas aí uma coisa que eu falo é o seguinte, eu sou transparente das coisas boas, das coisas ruins, tanto da parte da empresa que eu trabalho, quanto da parte do cliente. Só que, assim, existem maneiras de você reportar essa transparência. Só que, em muitos casos, as pessoas, numa reunião de sincronismo ou até numa reunião executiva, as pessoas às vezes se assustam com a transparência porque as pessoas falam assim, nossa, ele está mostrando que o erro está do lado deles. E ele está mostrando isso. Sabe, que é um pouquinho do valor de agilidade que as pessoas falam, de coragem, abertura, respeito, tal. Foco, comprometimento. Coragem é o quê? Coragem é só falar que o trabalho do outro está errado. Não, coragem é você dar a cara para bater e falar, ó, gente, sabe aquele trabalho que a gente estava fazendo? Infelizmente não subiu ainda. Não subiu por quê? A gente não sabe ainda. Por quê? Porque não encontramos a causa raiz. Estamos buscando a causa raiz. Quando vai encontrar? Falei, gente, não sei. Quando encontrar eu vou falar. Mas estamos trabalhando para isso. Né? Porque é a mesma coisa que eu chegar num garimpo e falar, estamos garimpando um diamante. Quando você vai achar? Não sei. Quando eu achar, eu vou ficar milionário. Então, essa transparência tem muitas empresas, muitas pessoas que se assustam. Tem medo disso, sabe? É a ideia da vulnerabilidade. É aquilo que eu até comentei logo no início. Não sei se você estava aí, Tid, com a gente. Mas o que eu falei, o líder, ele é vulnerável, não tem super-homem. Né? Isso até a gente conversou, né, Leitão, na live passada, né? A gente estava conversando, eu falei, cara, até o super-homem, ele é vulnerável, ele tem lá a criptonitazinha dele lá. Então, por que eu vou ter que ter? Nem super-herói é tão super-herói assim, né? Se começar a entrar em quadrinhos, a gente vai até meia-noite aqui. Mas então, não. Agora é a hora então, que eu uso a dica, a deixa. Então, né? Já passamos um pouquinho do nosso tempo. Gente, eu queria encerrar, mas antes de encerrar, eu queria pedir para cada um de nós aqui um conteúdo que vocês acham válido compartilhar com a galera, seja um livro, um curso, um artigo, qualquer coisa, para quem quer entender melhor essa questão de liderança, seja para exigir dos cargos de gestão ou dos papéis que exigem liderança, mais posicionamento de liderança, seja para se autodesenvolver como um líder. Então, essa é a ideia. Que conteúdos vocês acham que são legais para essas pessoas que querem esse tipo de conteúdo? Eu vou puxar na frente, porque o que eu falar, o Leitão não, o Marcondes vai dizer. Olha só, porque tivemos quase a mesma base daquele bate. Eu acho que aquele livro, Mindset, ajuda muito a você ter uma visão mais interessante aí de muita coisa. Eu acho que essa é a minha visão aí. Quem quer uma dica de livro, de leitura, eu acho que vale. Agora o problema é de vocês agora. Eu, na verdade, eu não vou falar livro. Eu colocaria 3 temas de pesquisa. Aí um
busque o livro que achar mais adequado. Mas eu colocaria os 3 temas para que as pessoas entendam de verdade e não simplesmente só leia ou veja vídeo, mas usem no dia a dia que vai ver que vai mudar muito. Primeiro de tudo, realmente entender o que é comunicação não violenta. Entender, sabe? Não é simplesmente eu fiz um curso, sou certificado. Não. Agora Entenda realmente o que é comunicação não violenta, que é você observar, que é você entender o sentimento da pessoa, que é você entender a necessidade da situação e fazer um pedido ali e firmar esse compromisso e chegar no resultado. Primeiro de tudo, entenda. É simples, é igual o Scrum. É simples de entender e extremamente complicado de colocar no dia a dia. Mas treine que vai dar. Só que só a comunicação não violenta pela comunicação não violenta eu não vejo que é totalmente eficaz. Por quê? Porque você pode usar a comunicação não violenta e aquele pedido não ser um pedido realmente que está resolvendo um problema. Então, use de verdade vou falar as peneiras de Sócrates, mas não essa é a... Coloca como peneira de Sócrates que você vai entender que a questão que você... quando você vai fazer um pedido, você primeiro passa no filtro se aquilo é verdade, se aquilo que realmente que você precisa é uma verdade, realmente se aquilo que você está fazendo, aquilo que você, aquele pedido que você tá colocando em pauta, se existe bondade naquilo ali e se realmente é relevante, tá? E por último, que eu acho que é a base de tudo isso daí, que enquanto você pode fazer tudo isso, se você não tiver empatia, nada disso que eu falei vai resolver. E quando eu falo empatia, não é simplesmente você falar, vou calçar os sapatos dos outros. Não. Conexão. Antes de calçar os sapatos dos outros, tire os seus, porque todo mundo tem suas crenças, seus dogmas, seus costumes, seus vícios, e se você não tirar os seus sapatos, você não vai nunca colocar o sapato dos outros entendendo realmente aquilo que a pessoa passa. Então esses são 3 temas que eu colocaria. Conexão acima de tudo, né? Marcondes, tem algo aí pra gente? Eu não estou no meu escritório, então eu não vou conseguir puxar o livro e mostrar, né? E ele chama, se eu não me engano, a tradução dele está como liderança ágil. Mas eu vou, depois que tiver gravado aqui, eu vou jogar nos comentários dessa live aqui o livro certinho, os autores, só com um adendo. Ele não é um livro novo, ele é um livro antigo, né? Eu vou na linha do TID, mas eu vou falar de livros, vou falar 3 livros, né? Então... Opa! Ele aborda 5 Produção. Produção. Essa marmita aí, TID. Oi, produção. 5 níveis de liderança, né? E eu não gosto de encarar essas coisas como níveis, sabe? Primeiro o líder ali, depois o líder não sei o quê, até ele chegar no líder sinergista. Eu gosto de olhar esses 5 níveis como 5 aspectos de liderança. Então, se a pessoa tem a leitura desse livro, que é um livrinho mais antigo, e entender que são 5 aspectos, e que vai ter um momento onde você terá que ser sinergista, terá um momento que você terá que ser direcionador, né, mais diretivo, terá que ser um momento que você terá que ser mais delegativo, né? Então, se você entender que são aspectos da liderança, eu acredito que isso vai funcionar, mas aí aqui a gente está falando muito, eu estou trazendo essa questão de aspecto justamente para a gente sair do cargo, né? Para a gente entender como atitude de liderança. Independente se eu estou numa gestão horizontal ou se eu não sou gestor, se eu estou no meu operacional, se eu faço parte do time. Então eu recomendo a leitura desse livro. O segundo livro é o Management 3.0. Por quê? Porque eu acho que ele tem uma linguagem, e o monstrinho ali e as suas visões, né? Eu acho que ele traz o aspecto da agilidade, um mindset ágil, né, pra gente. Essa visão de transformar, pensar em times autônomos,
times com autogestão, autogerenciamento e tudo mais, né? E aí o terceiro, que foi falado, eu tenho que dar as honras para quem falou primeiro, que eu acho que foi a Grazi, que... Deixa eu ver aqui se foi ela que falou. Que ela falou... Ah, não, foi a Laide. Foi a Adelaide. Ah, mesmo. Que foi a grande Adelaide. Que ela trouxe o Reinventando as Organizações, que realmente é excelente, né? Esse livro é muito bom, eu estou relendo ele, né? Porque é muito conteúdo, e ele fala muito da abordagem, querendo ou não, a gente sabe que ele tem o conteúdo ali do Fly Levels, né? Mas por causa do modelo de pensamento, né? Muita gente olha, Fly Levels é mais um método, é mais uma ferramenta. Não, é um modelo de pensamento. E quando você entende esse modelo de pensamento, gente, é quebra de paradigma. E não importa se você é gestor, se você não é gestor, se você está no operacional ou não, até para a atitude de liderança. Ele é uma quebra de paradigma. Então, esses são os meus 3 conteúdos. Ô Marcondes, só uma notícia aqui do diretor. O nome do livro que você citou aí é Repensando a Agilidade. O Reinventando... eu falei reinventando, né? Verdade, desculpa. É isso mesmo. Você tá certinho, É isso. Então é repensando a agilidade, perdão. Produção tá boa pra isso. É isso aí, tá certo. Obrigado, produção, obrigado. Só para não deixar a referência pra galera errada. Mas eu queria reforçar as indicações da galera. Perfeito, obrigado, produção. A Laide, nossa querida Adelaide, da W-Brain, ela indicou aqui o Reinventando Organizações, que fala das organizações sem hierarquia, né, da holacracia. Tem a Grazi também, que indicou essencialismo, e um outro aqui, Cauã, A Disciplinada Busca por Menos. Eu nunca ouvi falar desse livro, eu vou buscar. Muito obrigado. E eu vou indicar só um livro. Mandou? Deixa eu ver. Vai lá, Leitão. 5 maneiras de liderar em uma era de mudança. É um TED, né? Um TED Talks. Então, videozinho no YouTube muito bom. Gente, eu ia indicar um livro, acho que é a 3ª vez que eu indico esse livro nas lives, então já vou pedir música. Chama Tribal Leadership, então de liderança tribal. O nome dele em português é horrível e reforça aquilo que a gente discutiu lá no começo, que é o executivo e sua tribo. Então até aí a gente volta naquela questão lá da linguagem. O nome do livro é Liderança Tribal em inglês e a gente traduziu para o executivo e sua tribo. A gente já colocou lá um cargo como um cara que assume uma liderança. Mas eu acho que é um livro excelente para quem quer entender uma forma de se olhar para a liderança dentro das empresas e como se desenvolver como um líder. Gente, valeu aí por quem assistiu a gente. Valeu, Tid, Marcondes e Rudney aí por terem compartilhado todos os ensinamentos aí com a gente. E nos vemos na próxima live. Tid, chegue mais cedo na próxima live aqui pra gente... Não, valeu por ter chamado aqui. Tava fazendo minha comidinha aqui, até mostrar pra vocês aqui, ó. Tava fazendo meu ranguinho aqui. Tava fazendo meu ranguinho aqui. Aí na hora que eu tava passando pelos stories, eu vi aqui, eu falei, vou fazer umas provocações aqui, né? A gente gosta, né? Boa, muito bem. Obrigado pela bola, tá? Você levantou, eu tive que cortar. Levantou. Obrigado, produção, por corrigir o meu erro aqui do livro. Quando você fez aquela pergunta, eu quase quis brincar de mandinar aqui, de falar. Marcondes vai falar de governança. Lá vem ele, né? Eu ia apostar 50 Mas valeu, gente. Obrigadão, viu? Que isso, Tid. A gente que agradece aí a sua presença, meu irmão. Obrigado aí. Valeu. Um beijo carinhoso no coração, Tid. Quem quiser participar das nossas lives como o Tid, a W-Brain precisa seguir você. Então, se você quer participar das lives, pede pra gente seguir. A gente segue na próxima live. Canal aberto para vocês. Beleza? Valeu, gente. É isso aí. 8h20 já. 1h20 de live. Vamos lá. Hoje. Comer como o Tid e aproveitar o restinho da noite. Valeu, gente. Falou. Tchau, galera. Um beijo no coração. Valeu.